Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim. Vou esperar mais um minutinho para ver se mais alguém se juntar no assunto. Vou fazer aqui uma convocação. Galerinha, cadê o restante, né? Bom dia, professor. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo certinho? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Fizer tão de cabelo maluco ou não? Professor, o cara raspou meu cabelo inteiro aqui do lado, professor. Eu tô muito bravo. Tá bonitão, Joaquim. Olha aqui, ó, o meu. Não sei se dá pra ver. Professor, é nóis. A gente tá igual. Ih, eu tô mais bonito, né, velho? Dá pra ver a cor do meu cabelo ou não? Não dá. Não, Tá mais. roxo. Ô, professor, eu vi um grisalhinho ali aí. Eu vi um grisalhinho ali aí, ó. É. Eu tô mais bonito que você, né, velho? Ah, mas daí também, né? Vamos lá. Quero ver, quem mais? Alguém tá com o cabelo colorido aí? O meu agora não tá muito roxo, ele tava mais roxo antes. Pessoalzinho, tá, a gente tá se juntando aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Olha isso aqui, ó. Clones. Certo? Vamos lá. Tem um videozinho no E-Class lá que fala sobre organismos geneticamente modificados, tá? Assistam lá, não é muito demorado, não. Clones, pessoal. Clone é uma cópia geneticamente idêntica a de um outro ser vivo. A palavra se origina do grego clon, que significa broto. Tá? O primeiro clone conhecido é a ovelha de um animal, é a ovelha Dolly, uma cópia geneticamente exata de sua doadora. Ela foi o primeiro clone. Então, o clone ela tem que ter uma cópia geneticamente igual, ou seja, o mesmo material genético. Aí pode ser chamado de clone. Tá? Aqui está a fotinha da ovelha Dolly. Ela permanece embalsamada no Museu Real da Escócia, em Edimburgo. Tá? Até hoje ela está lá. Beleza? Na Inglaterra. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Sim, professor. Depois de Dolly vieram outros também, tá? Como sua filha, tá? A Polly. Deixa eu ver, Polly? Polly. E outros casos, tá? No Brasil nós temos um caso, a bezerra Vitória, tá? É o nosso primeiro clone. Ele nasceu na fazenda Sucupira, próximo a Brasília. Temos um clone também aqui no Brasil, tá? Então a gente já consegue ter essa tecnologia. Tá? Ambos, qual é a característica do clone? Mesmo material genético do ser formador. Na natureza, a gente também tem alguns clones, tá? Perdão, que é seus, não seus. Seus clones. De vez em quando. Toda vez que uma bactéria faz produção assexuada, geralmente se divide em seu meio. Ela está produzindo um clone. Então, um tipo de reprodução que a gente vai ver a partir de semana que vem, sexta-feira. Sexta-feira a gente já começa reprodução. E aí é o seguinte, pessoal. Reprodução assexuada, ela gera, o indivíduo gera
uma cópia de si mesmo. Geralmente, ele faz uma divisão ao meio. Literalmente, ele divide o corpo ao meio, formando um novo ser. E aí, esse corpo vai ter o mesmo DNA do formador, tá? Exatamente o mesmo DNA. Bom, é um caso disso. Outro caso de clone é quando geramos um broto de um novo vegetal. Estamos clonando, tá? Quando vocês vão lá e quando as mães de vocês fazem muda de rosa, vão lá, cortam um pedacinho. Está gerando um broto. E isso vai ser um clone do original. Beleza, pessoal? Dúvidas quanto a isso? Não. Para mim tá beleza. Né? Você não sabia até um tempo atrás, né? Então, toda vez que você faz um enxerto, se tira um broto de uma árvore, você está tirando um clone dele, tá? Está fazendo um clone. Está fazendo clonagem, tá bom? Na caseada. No processo normal, tá? De reprodução, duas células germinativas ou reprodutivas, um óvulo, que é a feminina, e o espermatozoide, que é masculino, se fundem. E suas características se juntam na formação de novo ser. Então, o que acontece? No processo de reprodução normal, lembra que eu falei lá no caso do processo de reprodução humano, 23 genes vêm do espermatozoide e 23 vêm no óvulo, e aí eles se juntam um ser com 46 pares, certo? De cromossomos. Não pares de genes, perdão, de cromossomos. E aí você tem a fusão dessas duas células germinativas. Tá? Então, aí você não tem como você ser um clone dos seus pais, porque você só tem metade dos genes do teu pai e metade da mãe. Veio 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Então, você é um resultado da fusão do DNA do teu pai e da tua mãe. Tá? Na prática, pessoal, na fusão de metade do DNA do teu pai e metade do DNA da tua mãe. Há alguns genes seus que vieram digamos, da sua mãe e que não se manifestaram, e outros que não vieram mesmo, tá? Alguns genes da tua mãe, como só veio metade, alguns deles não vêm. E outros, eles vêm, mas não se manifestam. O que a gente falou aula passada sobre o gene dominante. Eu tenho o gene do olho azul no meu corpo, possivelmente. Mas ele não se manifestou. Eu não sei se eu não tenho ou ele não se manifestou. Possivelmente ele não se manifestou, né? Já que eu tenho dos dois lados da família o gene do olho azul, tanto pelo lado do meu pai e lado da minha mãe, a chance de eu não ter ele é muito pequena, tá? Então, no processo normal de reprodução, é impossível a gente ter clones. Tá? Então, é impossível você ter um filho que seja clone do seu pai ou da sua mãe. Tá? O que a gente pode ter clones é no caso da reprodução assexual. Tá? No clone, pessoal, aproveita-se a estrutura celular do embrião e o núcleo de quem se quer copiar inteiro, tá? Sem que haja fusão de características. Então, você pega a estrutura celular do embrião e o núcleo de quem se deseja copiar, tá bom? E aí você tem a formação desse novo ser, que é um clone de quem você pegou o material genético. Então, você pega o clone, vai ser de quem você pegou o núcleo. É assim que fazem a clonagem. Nisso aí, você consegue gerar novos produtos no mercado. Então, tem vários produtos no mercado hoje, já são clones, tá? Não animais, mas alguns animais também, tá? Alguns animais, mas muito plantas, tem muitos clones e alguns animais, não mamíferos. Mamíferos é mais difícil. Modificações no DNA, organismos geneticamente modificados, clones, entre outros, têm povoado a mente humana. Até que ponto a gente domina e conhece essas técnicas? Essa é uma pergunta, né? Até que ponto a gente domina, até que ponto a gente conhece isso, até que ponto a gente está preparado. Será que a gente pode ter problemas com isso? Tá? Devemos ingerir um alimento transgênico? Esses questionamentos influenciaram a maneira de pensar dos produtores e consumidores. Qual que é a opinião de vocês quanto a isso, pessoal? Você acha que a gente está preparado para essas técnicas? A gente domina? Eu acho que não, né? Por ser muito novo, mas já tem vários alimentos na indústria aqui.
Qual que é a opinião dos demais aí? Professor, porque quando a gente fala de genética, gênio, e por mais que a gente saiba muita coisa, ainda tem muita coisa que ainda está sendo pesquisada, que os estudos estão sendo aprimorados. Então, acho que para dizer que a gente tem domínio, assim, né, de algo, a gente tem que ter um vasto e concreto conhecimento. Então, acho que ainda tem muitas coisas a se descobrirem, pesquisar. Concordo. A gente nunca sabe se vai estar preparado, né? Porque a gente nunca sabe o resultado disso. Concorda comigo? Sim. Quando começou a implantação da questão dos alimentos transgênicos na agricultura, eu lembro que eu era estudante, né, mas eu era um pouco mais velho que vocês, e a discussão era como que vai ser a influência desses transgênicos na flora. Será que eles vão alterar a reprodução das plantas naturais ou não? O processo de polinização. Isso era uma discussão que estava bem alta. E é difícil saber até que ponto isso. E, em muitos casos, vai muitos anos para que o que você está colocando em prática, você perceba o resultado prático. Me entende? Às vezes é difícil, leva muito tempo para se entender quais foram os problemas adquiridos quanto a isso. Tá bom? Se lá atrás você teve quais foram os problemas causados, quais foram as causas. É difícil, tá? O que eu entendo assim, quando você mexe no DNA, é difícil você saber o resultado disso, tá? E será que a gente tem noção do que realmente, de todas as pesquisas, sei que não tem nada escondido. Esse é um risco. No entanto, na prática, a maioria das modificações que não são benéficas, a natureza própria exclui. E, além disso, algumas coisas a gente já tem contato há um bom tempo. Por exemplo, o alimento transgênico é uma coisa que hoje é realidade. Tá? Não é algo utópico. E eles aumentam muito a produtividade. Isso que é uma vantagem. Tá? Eles aumentam muito a produtividade. E hoje é uma coisa necessária. Você tem cada vez precisa de mais alimento. Cada vez mais alimento. Certo? Então, precisando de mais alimento, você vai ter que aumentar a produção. Como aumentar essa produção? Como aumentar essa produção sem desmatar cada vez mais? E aí os transgênicos acabam sendo bastante, encontrando bastante aplicação. Tá? Alimentos transgênicos já chegaram aos mercados, né? Aí, pessoal, isso aqui o livro traz, mas é mais especulação. Tecnologias do futuro prevêem as vacinas genéticas. Essas consistem em aplicar nas pessoas os genes que fabricam proteínas nos parasitas causadores de doenças, tá? E que estimulem o nosso sistema imunitário a produzir defesas. Então, talvez a gente consiga vacinas específicas que consigam injetar os genes que nos permitam se tornar mais, digamos, resistentes a determinadas doenças, tá bom? Essa é a ideia de você utilizar essas vacinas. Essas vacinas não são como as tradicionais, pelo contrário, são mais fáceis de conservar e mais estáveis. Outra vantagem é que sua aplicação é indolor, basta ser ingerida. Então, essas são propostas, mas é muita especulação. Até onde é do meu conhecimento, não há nada prático nesse sentido, porque é muito complicado você aplicar ainda mais uma, que a gente fala ali, uma vacina que seja ingerível. É muito difícil passar, que essa vacina consiga passar pelo nosso estômago, tá? O estômago é muito, e depois pelo suco pancreático, são muito fortes, é muito ácido o nosso estômago, e o suco pancreático é bastante básico. Então, é complicado você fazer isso. O que eu acho que com o tempo a gente vai chegar a aprimorar isso, tá? Conseguir vacinas diferentes que consigam fazer essa manutenção. O que eu acho que é provável é que você consiga fazer manipulação de material genético. Talvez conseguir fazer alterações do DNA que consigam retirar algumas doenças, alguma coisa. Tentar entender quando que funciona. Isso a gente consegue fazer, tá?
mas ainda é muito especulação, muita coisa que a gente não tem muita ideia de como que vai funcionar, tá bom? Pessoal, alguma dúvida quanto a isso? Não. Professor, Qual que vocês acham? Você acha que é uma coisa boa, uma coisa ruim isso? Qual que é a opinião de vocês? Simplesmente positiva, professor, mas a fase de teste seria perigosa. sempre a fase de teste é perigoso, né? A gente não sabe qual é o resultado. Vocês seriam voluntários para testar a vacina do Covid? Se vocês pudessem? Eu não. Por que não? Vai que eu morria no processo, né? Nunca se sabe. Eu até pensei em me voluntariar, mas eu acho que aqui eles não iam me aceitar, porque tem que ser num grande centro, e também porque, nossa, minha vida está muito corrida para isso, né? É complicado. A situação minha não ajuda. Mas eu teria perfil para testar. Eu acho que a gente tem que colaborar pro benefício, né? Porque se ninguém quiser testar, a gente não vai ter nenhuma comprovação. Beleza? Beleza, pessoal? Tá, então, dessa parte aqui de clones e modificação genética, tem algum comentário de vocês, alguma dúvida, alguma inserção, algo que vocês podem inserir nesse conteúdo? Não, professor, nenhuma Tá, dúvida. pessoal. O outro assunto que eu quero trabalhar na aula de hoje... Só um minutinho. É questão já um tópico dentro da reprodução, né? Não é dentro da reprodução, mas é a vida dentro e fora do núcleo. É a questão do desenvolvimento dos fetos. Pessoal, olha como que ocorre a fecundação. Só me fala uma coisa. O que vocês trabalharam até aqui, quanto a isso? Essas questões de reprodução. Chegaram a ver fecundação, coisa do tipo? Eu só cheguei a saber que na fecundação que ocorre a diferença, assim, tipo, dos sexos. Entendi. Então, isso que a gente falou esses dias, né? A gente falou esses dias, né? Que o homem que define o sexo do bebê porque o homem tem o cromossomo X e Y e a mulher só tem o X. E daí o que difere o homem e a mulher geneticamente? O cromossomo do homem é XY e da mulher é XX, tá? Então a gente falou isso. Lembre-se disso, isso é importante. Pessoal, como que ocorre a fecundação? Vamos lá. Quando o homem e a mulher têm uma relação, vamos pensar assim, nos meios naturais. Tá? Tem como fazer isso no laboratório também, como eu vou falar para vocês depois. Quando ocorre a relação entre o homem sexual, entre o homem e a mulher, o homem acaba injetando dentro do corpo da mulher os espermatozoides. Tá? E aí a gente vai falar quando que é a melhor época para isso acontecer. No processo de fecundação, o espermatozoide entra em contato com o óvulo, tá? E aí você tem a fecundação. Pelo menos um espermatozoide, geralmente acaba adentrando o óvulo e acaba se fundindo, tá? Então, o que acontece? Olha, o espermatozoide mais o óvulo se funde girando um zigoto. Como a gente falou, o espermatozoide tem 23 cromossomos, que veio do homem. A mulher tem, o óvulo tem 23 cromossomos que vieram da mulher. E aí você gerou uma nova célula que a gente vai chamar de zigoto. Esse zigoto tem 46 cromossomos, 23 da mãe e 23 do pai. Tá? Você não puxou, você não é impossível você ser uma cópia do pai ou uma cópia da mãe. Você tem 23 cromossomos que vieram do pai e 23 que vieram da mãe. Não é porque você é mulher, você puxou mais sua mãe. E você é homem, você puxou mais teu pai. Não. Você vai ter 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Tá bom, pessoal? Isso ficou claro?
Sim, sim. Às vezes o que acontece? Um só. Ou a mãe ou o pai tem mais genes dominantes. Então, você vai adquirir a tendência maior de ter mais características do gene dominante. Tá? Pessoal, inicialmente isso ocorre lá dentro do útero dentro da mulher. A gente vai ver isso mais para frente com mais calma, tá? Inicialmente, pessoal, isso ocorre dentro da tuba uterina, dentro do corpo da mulher. Eu esqueci de colocar uma imagem aqui. Deixa eu pesquisar uma imagem aqui da tuba uterina, tá? Só um minutinho. Vocês dão um minutinho para mim? Claro, claro. A gente vai ver, pessoal, questão de aparelho reprodutor com mais precisão nas próximas aulas, tá? A partir de agora. E é papo sério, pessoal, que a gente pode ficar brincando, tá? Sem brincadeiras, aqui papo sério, a gente vai falar do coisas que a gente tem dentro do corpo do homem como no corpo da mulher. Então, aqui, ó, pessoal, tubas uterinas, elas são essas regiões aqui. Os ovários, tanto aqui do lado direito como do lado esquerdo, são aonde que os óvulos são produzidos. O espermatozoide vai entrar por esse canal e a fecundação vai ocorrer aqui, ó, nas tubas uterinas. Beleza, pessoal? Então, é nessa região aqui que ocorre o contato do óvulo com o espermatozoide. Havendo esse contato, ocorre a fecundação. Tá, a gente vai ver que nem sempre vai ocorrer a fecundação, mas quando ocorre, ela vai ocorrer aqui dentro das tubas uterinas. Beleza, pessoal? Isso é tudo corpo interno ao corpo da mulher, na região do abdômen, tá? Região da barriga. Beleza? Ah, beleza. Beleza. Muito quietinho, tem que falar mais, tem que dar uns gritos. Galera, exceção é fecundação in vitro. Há casos que, aí por mais de um motivo, a fecundação não ocorre do processo natural, quer dizer, a relação entre o homem e a mulher. Seja alguns casos, por exemplo, há casos que o homem não consegue... não consegue... Há casos que, por mais que eles tentem, realizem o ato sexual, a mulher acaba não engravidando por algum motivo. Tá? Há casos, por exemplo, que há por algum motivo que nem ninguém sabe, há casos que há alguma anomalia no núcleo da mulher, um desvio, isso não consegue a fecundação. E aí, nesses casos, você consegue... Há casos também, assim, o homem ser infértil, há casos que a mulher é infértil e aí eles solicitam para que essa inseminação seja feita, às vezes, no corpo de uma irmã, ou raros os casos, mas há de uma mãe. Há casos em outros países que eles contratam uma pessoa para fazer a fecundação. Quando, às vezes, a mulher ela tem alguma doença ou faz algum tratamento que impossibilite que ela tenha uma gestação. Há casos que a mulher, por alguma coisa no corpo dela, ela seja aborte com facilidade, tá? Naturalmente, tá? Aborto causa aborto natural. Quando você tem esses casos, eles vão ou casos que mulher que não é casada, não tem parceiro, homem, ou no caso que as mulheres que têm uma parceira que é mulher, e optam por inseminação in vitro. Nesses casos, o espermatozoide já em laboratório, ou lá com uma agulha, o espermatozoide é inserido dentro do óvulo. Então, aí não é um processo natural, tá? Aí o espermatozoide não tem que ir até o óvulo, tá? Como é um caso natural e que ocorre na maioria dos casos. Aí, isso é chamado de inseminação in vitro. Vai lá no laboratório e o espermatozoide é inserido já dentro do óvulo, tá? Isso é um processo, não é tão fora do comum assim, tá? Muitas pessoas fazem, ou cada vez mais pessoas tendo aí por esse lado, por algum desses motivos que eu citei, tá? Seja questão de fertilidade, o corpo da mulher não suporta, há casos assim, beleza? Pessoas, por exemplo, mulheres, por exemplo, que sofrem de pressão alta,
a gravidez é muito de risco para a saúde, tanto dela quanto do feto. E aí, às vezes, eles acabam partindo para uma barriga chamada barriga de aluguel. Isso a gente vai falar mais para frente, tá? Pessoal, só um minutinho aqui. Essa célula, depois que ocorre a fecundação, começa a se duplicar enquanto é empurrada para o útero. Então, olha aqui, pessoal. Essa célula aqui, ó, esse zigoto, ele vai se duplicar. Tá? Ele é uma célula, mas ele vai se duplicando. É uma célula que vira duas, essas duas vão virando 4 e assim por diante. Tá bom? Vai se duplicando. Uma velocidade, sim, assustadora. Muito rápido. Tá? E à medida que ele vai sendo duplicando, ele vai gerando um novo ser. E ela vai indo para o útero. Então, aqui, ó, pessoal. Aonde que o bebê fica armazenado, digamos? É aqui, ó. Ele está aqui na tuba uterina e vai se deslocando até o útero, que é essa região aqui. Aqui no útero é que a gestação do bebê vai ocorrer, tá? A gestação do feto. Beleza, pessoal? Além da multiplicação, as células vão se diferenciando, formando tecidos e órgãos, dando origem ao embrião e ao feto. Então, aqui, ó, pessoal, desculpa essa imagem, eu acho, ele está em inglês aqui embaixo, os meses, só o nome dos meses, mas eu acho uma imagem muito bacana essa aqui, ó. Então, ó, com um mês, olha aqui o formato do feto. 2 meses, 3 meses, 4 meses e assim por diante. Aqui tem bonitinho o desenvolvimento do feto com o passar dos meses. Aí é uma pergunta. Geralmente, a gestação ela é contada em semanas. Alguém tem um palpite do porquê? Vamos lá, pessoal, participem aí. Alguém tem um palpite do porquê? Eu não tenho. Acho que por semanas é mais exato. Exato. Alguns meses tem 5 semanas, tá? E a gestação é 36 semanas, tá? Essa é a gestação natural. Normal, a média, desculpa, não natural, a média é 36. Só que tem meses que às vezes tem 5 semanas. Isso dá. Aí, isso pode gerar um pouco de confusão. Na prática, eu estava falando um dia com a minha mãe isso. É que assim, ó, o que acontece, pessoal? Eu sou professor de química, então eu estudo biologia, eu tenho uma boa noção de biologia, mas eu sou professor de química, essa parte é biologia. Aí minha irmã é professora de biologia, então tem coisa que eu vou lá e chego, Aline, minha irmã, como é que é isso? Um dia eu estava falando com isso e a minha mãe falou um negócio importante. Veja só, antes, às vezes a mulher tinha alguns problemas, às vezes ficava até mal falada por causa disso aí. Porque sempre no popular, o que eles falam? Ninguém conta em semanas. Hoje em dia é mais, né? Mas antes era sempre 9 meses. Todo mundo fala 9 meses. E às vezes poderia acontecer, por exemplo, de uma mulher, ela ter o nascimento do bebê, nascer tipo, exatamente 9 meses depois do casamento. Ou nascer antes. Porque essa história do 9 meses ou 36 semanas é um tempo médio. Há casos que o bebê nasce até antes e depois. Não prematuro, tá? Mas há casos, por exemplo, 34 semanas, às vezes o bebê nasce com 34 semanas, não com 36. Então, ele nasce na prática com o quê? 8 meses e meio. Então, ela falou assim, que imagina antes, às vezes a mulher ficava mal falada, digamos que, naquela história de casou porque estava grávida, coisa do tipo, e não era verdade. É porque a contagem era errada, tá? Que tem que contar em semanas e em meses, e também porque essa história das 36 semanas é mais ou menos, tá? Há casos que a criança nasce com 36 e há casos que com 34, 37, 38, até onde eu sei, não pode passar de 40 semanas. Não pode passar de 40 semanas, tá? Que aí fica um risco tanto para a mulher quanto para o feto. Tá bom, pessoal? Então, assim, guarde, 36 semanas é o tempo médio. Pode ser aí umas 2 semanas para menos e umas 2 semanas para mais, que não tem problema nenhum.
Beleza, pessoal? Beleza, professor? Professor, Aqui, ó. Ao nascer, a criança pesa cerca de 2 bilhões de vezes mais do que o peso da célula inicial. Então, veja quanto que cresce, pessoal. 2 bilhões de vezes. Até é difícil imaginar esse número, né? Quanto de células aumentam nesse período, tá? No período inicial do desenvolvimento no corpo da mãe, foi criado um lugar especial, que é o útero. Então, o útero, ele reúne todas as condições especiais e ideais para que a criança sobreviva, tá? Pensa assim, pessoal, vamos brincar um pouquinho. A vida do feto lá é muito bonitinha, né? Pensa bem, tá quietinho, ninguém incomoda, quentinho dentro do útero, 36 graus, quentinho. Tá no meio do líquido, tá banhando, recebe alimento, retira excreções, sem fazer nenhum. Uma vida muito mansa, não concorda comigo? Os vasos sanguíneos, pessoal, do corpo da mãe transportam oxigênio e o alimento da mãe através da placenta, que daí vão para o feto. Então, o feto, lá dentro do núcleo, o feto é envolvido por uma placenta, é uma membrana. Por meio dessa placenta, tá? E essa placenta liga o cordão umbilical à criança. Aí, os vasos sanguíneos da mãe são conectados à criança. Uma coisa aqui, ó, que eu via agora que tem acompanhamento mais nutricionista, havia o comentário, ela tá grávida, ela tem que comer por 2 agora. Isso não é verdade não, tá? A dieta da mulher tem que mudar um pouco sim durante a gravidez, mas não é que ela vai ter que comer muito mais. Ele é bem dividido, tá? E nos primeiros períodos da gestação, o feto não consome tanta energia assim, tá? O sangue da criança também carrega até a placenta o gás carbônico e os outros materiais de excreção. Então, olha, pelo cordão umbilical, chega para a criança o que ela precisa, que é oxigênio, e as vitaminas, proteínas, sais minerais, a energia, todos os nutrientes que ele precisa. E sai o gás carbônico e as excreções. Beleza? Simples assim, tá? Chega nutriente, sai gás carbônico, saem as excreções. Na placenta ocorrem as trocas de substância entre os fetos e a mãe, tá? Então aqui, ó, pessoal, representação aqui, ó, de como que é a placenta. Esse daqui, ó, é a parede uterina. Percebam aqui os vasos sanguíneos, né? Na verdade, aqui as veias e artérias que se dividem em vênulas e vasos capilares. Isso aqui, ó, é a parede da placenta, tá? E ela tem essa bolsa amniótica aqui. Nessa placenta aqui, ó, eu tinha me enganado, perdão, pessoal. A placenta está aqui. E aqui, ó, em volta do bebê, é a bolsa amniótica. Dentro da bolsa amniótica, nós temos um líquido, que é o fluido amniótico, tá? Esse fluido amniótico, ele tem ele traz todos ele ajuda em vários sentidos o bebê. Ele serve como também um amortecimento para o bebê no sentir choque e tal. Ele faz um controle da temperatura, tá? Ele possibilita a inserção de sais na pele dele. E vamos pensar assim que aqui ele está se desenvolvendo ainda. Então aqui ele vai ter uma pele bem formada só próximo ao nascimento. Então aqui a pele, por exemplo, assim, a parte externa do corpo são tecidos muito sensíveis, e aí é importante que ele esteja em meio a um líquido, tá? Aqui, ó, nós temos o cordão umbilical, que se liga o corpo do feto à placenta, tá? Essas vilosidades aqui da placenta absorvem do corpo da mãe os nutrientes, tá? Vários nutrientes, fazem as duas trocas. Essas vilosidades, elas absorvem os nutrientes que foram inseridos na placenta e essas velocidades também liberam as excreções. Pessoal, dessa parte aqui, pegaram o conteúdo? Tranquilo? Alguma dúvida, algum comentário?
Pessoalzinho, então assim, tudo isso aqui, essa troca é contínua, está ocorrendo. Os nutrientes vão do corpo da mulher, pelos vasos capilares e as vênulas, para a placenta, e da placenta elas vão para o cordão umbilical, tá? Por meio dessas vilosidades aqui, entram pelo cordão umbilical, vão para o corpo do bebê. As excreções do bebê saem pelo cordão umbilical e vão para a placenta, e a placenta vão para as vênulas no corpo da mulher. Pessoal, vamos lá, sem muita enrolação. O feto, por mais que antes do nascimento, dentro do corpo da mulher chamado feto, ele não libera urina, ele não libera cocô, excreção sólida, tá? Ele libera só por meio do cordão umbilical, tá? Tudo isso ele vai fazer após o nascimento, beleza? Se alguém tinha essa dúvida, já mata, tá? E não existe isso dentro do corpo da mulher. Até porque essas substâncias, pessoal, elas são muito... Por exemplo, essas substâncias aí, as fezes e a urina, elas são muito tóxicas para o nosso corpo. Tá? Elas não podem ficar. Então, pessoas, só para saber, nós, naturalmente, nem no feto, se a gente tiver, por exemplo, as fezes, se a gente tiver uma perfuração no intestino, nos intestinos, e vazar fezes para o resto do corpo, nós temos um grande problema de infecção. Mulher, se ficar ali uma gotinha de urina que entre nessa cavidade uterina ali, porque a cavidade uterina ela é uma cavidade diferente da uretra, quando sai a urina. Tá? Se ficar uma gotinha de urina ali, dá infecção. Tá? Então, é muito grave. A urina e as fezes ela tem várias substâncias tóxicas para o nosso corpo. Então, caso você tenha... não tem como, o feto não tem como ele liberar para o corpo da mulher fezes e urina. Tá? Porque isso não funcionaria. O corpo da mulher ele geraria uma infecção e ele ia abortar o feto. Então, essas excreções saem todas pelo cordão umbilical. Beleza? Pessoal, com 2 meses, o feto tem 2 centímetros, tá? Vamos lá, 1 polegada, e começa a ter a forma de um bebê, tá? Tá? Vamos voltar aqui, olha aquela figurinha. 2 meses aqui, ó, ele começa a ter a forma de um bebê, tá? Com 3 meses, ele já mede de 6 a 8 centímetros e apresenta os dedos das mãos e dos pés. Então, é de cerca de 3 meses. Aí, geralmente, é quando começa a ter uma identificação boa do feto. Antes disso, antes de 4 meses, aí não adianta querer fazer radiografia, que você não vai ver nada, porque não tem um feto formado. Tá? Então, ele é muito pequeno para ser identificado e não tem nenhuma formação. A maior parte dos órgãos já estão presentes aí nesses 3 meses. Tá? Então, quando tem 3 meses, já a maior parte dos órgãos estão presentes. Entre o 4º e o 5º mês, ele atinge 30 centímetros e pesa em torno de meio quilograma. Aí ele já fica nítido pelas radiografias e tudo mais, já fica mais nítido, porque aí ele já está mais formado. A mãe já pode sentir seus movimentos. A partir do 4º mês, ele pode chutar, há casos que ele já... Chutar ainda não, digamos, mas a movimentação dele assim, já fica mais nítida. No 7º mês, ele pode atingir até 1,5 kg, tá? 1,5 kg no 7º mês. No 9º mês, ele já está pronto para nascer. Mas lembre-se, isso aqui o livro coloca, mas o certo é medir em semanas. 36 semanas, que é a média. A média, tá? Beleza? Pessoalzinho, alguma dúvida até aqui? Todos os órgãos do bebê precisam estar formados antes que ele nasça. Alguns órgãos estão em funcionamento antes do nascimento, como o coração. Então, olha, o coração ele já está em funcionamento antes do nascimento. Ele está fazendo com que dentro do corpo da criança o sangue circule. Tá? Mas outros ainda não estão em funcionamento. Como, por exemplo, os pulmões.
eles estão formados, mas só entrarão em ação depois que ocorre o nascimento. Porque dentro do corpo, quando está dentro do corpo da mulher, ele não tem como ele absorver gás oxigênio. O oxigênio, ele entra dissolvido na água pelo cordão umbilical. Então, o pulmão não funciona. Tá? Além, como eu falei, do sistema excretor, né, do intestino e a questão da excreção por meio de urina. Ela não vai lavar esses órgãos que fazem essa excreção, tá? Eles só vão entrar em funcionamento depois que a criança nascer. No momento do nascimento, os músculos do útero da mãe começam a se contrair fortemente, que é chamado a contração. Então, os músculos do útero começam a se movimentar para tentar, digamos assim, jogar a criança para fora do corpo, tá? Veja que muito bem, um funcionamento muito preciso disso, tá? E eles empurram o bebê para fora do duto, a vagina. Então, ele vai empurrar a criança pela vagina para fora do corpo da mulher. O nascimento pode ser rápido ou demorado, pessoal. Tem casos assim que demoram muitas e muitas horas, e às vezes é bem rapidinho. Às vezes ocorre dificuldade para o feto nascer, e é necessário fazer uma cirurgia. Às vezes, a mulher não tem uma contração da vagina. Então, a vagina, pessoal, ela aumenta de tamanho para a criança passar. Então, a vagina é um duto bem pequeno, mas para a criança passar, ela aumenta de tamanho. E para isso tem uma série de questões, nem sempre isso é possível. O quadril da mulher, ele é mais largo justamente para isso, para poder ter essa contração. Perceba, o quadril das moças desse período para frente, ele vai enlargando. Vocês ainda não, com o passar do tempo, vocês vão ficando olhando para as moças mais, com idade um pouco maior que vocês, um pouco maior. O quadril é mais largo, justamente porque o corpo está sendo preparado para o nascimento de uma criança, tá? O corpo enlargando é para passagem. Durante o nascimento, você tem essa dilatação da vagina. Há casos, pessoal, que não é possível fazer essa dilatação, porque o quadril, você tem uma ideia, durante o nascimento, o osso do quadril até se desloca para nascer, e depois ele volta ao normal, né? Se desloca para o nascimento. Quando não tem essa expansão, é recomendável a cesárea, tá? Às vezes é caso também que a criança tem um tamanho, é muito grande, daí você não consegue passar, ou o formato da cabeça da criança não colabora, né? E aí você também tem essa dificuldade. Às vezes, então, nesse caso, se faz uma cirurgia, a cesárea. Faça um corte na parede inferior do abdômen e assim o bebê é retirado pelo útero. Os estágios aqui, pessoal, do parto normal. Começa a contração. Aqui, ó, esse duto. Olha o tamanho da vagina. Ele é pequenininho. Aqui, ó, a vagina vai aumentando de tamanho, até que começa a sair a cabeça. Normalmente, a criança, ela fica de ponta cabeça, digamos, no útero, justamente porque a primeira parte que tem que sair é a cabeça. Normalmente. Há casos que também a posição da criança não é ideal. Então, aí eles optam por fazer a cesárea por causa disso. Tá? Porque a posição não é ideal. Aqui, ó, começa a sair pela cabeça e o restante do corpo. Pode ver que aqui não chega a dilatar tanto. A criança sai bem apertada, mas ela aumenta bastante de tamanho. Beleza, pessoalzinho? Beleza. No nascimento, os nervos controlam a respiração, começam a funcionar. O bebê toma um grande fôlego de ar e começa a chorar. Esse choro indica que o bebê começou a respirar o ar atmosférico. Pessoal, sabia que vocês precisam chorar quando estão nascendo? Vocês precisam chorar. Porque sem o choro, você não consegue colocar o aparelho respiratório para funcionar de forma devida. E há estudos, por exemplo, vocês lembram do nascimento de vocês? Há estudos que falam que o nosso corpo é preparado para esquecer o nascimento, porque ele é muito traumático. Pense bem, pessoal. Tem vida melhor que a do feto? Tá bonitinho, no líquido amniótico, quentinho, recebendo alimento pela mãe, retirando a excreção.
Aí, do nada, ele é empurrado para fora. Para fora vem. Bate uma luzona na cara, geralmente sala de cirurgia é muito clara. Bate a luz na cara. Bateu a luz na cara da criança, vem e começa a entrar ar pelo pulmão. Vem o médico dar um tapa na bunda da criança. Você não acha que é um pouquinho traumático o nascimento? É meio aterrorizante, pô. Bastante. Mas é importante que ele dê essa respirada, que o pulmão ele precisa aumentar de tamanho. E aí, por isso que o médico, por segurança, dá um tapinha na bunda, tá? Porque ele precisa chorar, tá? Ele precisa entrar, o sistema respiratório precisa entrar em funcionamento. Os pulmões, pessoal, começam naturalmente o processo respiratório, sem nunca ter feito isso. Isso é muito doido, né? O sangue que circula no cordão umbilical vai parando de circular, pois o oxigênio começa a entrar em vez de deixa de entrar pelo corpo da mãe e começa a vir do pulmão da criança. Como os pulmões assumem a responsabilidade de suprimento do oxigênio, o sangue começa a se movimentar através dele. A quantidade que circulava através do cordão umbilical vai diminuindo, tá? Outro fato importante, pessoal, essa questão do pulmão. Outro fato importante no nascimento acontece no coração. Antes de nascer, a maior parte do sangue passa pelos pulmões ainda não expandidos, através de uma comunicação direta entre o lado esquerdo e direito do coração, tá? Então, há uma comunicação entre o lado esquerdo e direito do coração. Quando os pulmões se expandem com o primeiro choro, a pressão do sangue nas diversas partes do coração é modificada, fazendo com que tecidos de um lado e do outro da abertura se toquem e fechem na abertura, tá? Pessoal, o que eu quero dizer com isso? Antes de começar a respirar, o coração ele não é dividido ao meio. O nosso coração ele é dividido em 4 partes: 2 hiatos e 2 ventrículos. Quando eu falei versículos, é ventrículos. 2 hiatos e 2 ventrículos. Em duas divisões, né? Antes do nascimento não tem essas divisões. Essas divisões elas se dividem quando o pulmão aumenta de tamanho, aperta o coração e aí há o fechamento do canal que faz essa comunicação, tá? Entre as duas partes. Isso não é muito louco? Para mim isso é muito louco. Depois do nascimento, pessoal, o processo de desenvolvimento ocorre mais lentamente até atingirmos a fase adulta. Na prática, o desenvolvimento com o tempo vai passando. Logo após a fecundação, o desenvolvimento é extremamente rápido. E aí, com o passar do tempo, ele vai ficando cada vez mais lento. Depois que a gente nasce, a gente vai tendo um desenvolvimento mais lento. A gente se desenvolve muito bem até uns certos 20 anos de idade, mais ou menos. Aí você para o desenvolvimento. A partir disso, o teu corpo já está maduro, digamos, e aí você tem mais ou menos 20 anos, tá? E aí você já começa a entrar assim, numa fase de estabilidade, e aí depois de certo tempo o teu corpo vai entrando em processo de degradação. Beleza? Dessa parte, pessoal, quais os comentários de vocês? Nada? Certeza? Professor, Pois não. também acontece que se o bebê não estiver virado, ele ser enforcado na hora do parto. Isso, tem alguns casos que acontece isso. Se ele não tiver virado, ele pode ser enforcado, tá? Pelo processo, porque o médico puxa a criança. E aí, se ele não tiver virado, há casos que ele é enforcado. Há outros casos também, se ele não tiver na posição adequada, há casos que o cordão umbilical acaba passando por meio do pescoço. E aí pode ter esse processo de enforcamento também, tá? Então, por isso que a sonografia, o pré-natal é muito importante para você identificar como que está a posição do bebê dentro do útero da mulher, o tamanho dele, se é um tamanho adequado, tá? Tudo isso para o nascimento ocorrer de forma tranquila. Belezinha, pessoal? Sim, Podemos sim. encerrar a aula, pessoal? Claro. Claro. Façam lá as atividades, daí daqui a alguns dias eu coloco a correção.
Qualquer dúvida, entre em contato ou tragam na próxima sexta-feira. Beleza? Beleza. Beleza? Se cuidem, galerinha. Até mais. Ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau, tchau.